Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com vocês sobre não viver do nosso jeito, mas viver do jeito de Deus. Sim, porque às vezes nós tentamos viver de acordo com as nossas vontades, mas nós vamos ver aqui que nós devemos andar de acordo com a vontade de Deus. Até mesmo porque nós fomos criados não para ser independentes ou para ser autossuficientes, não. Nós fomos criados para ser dependentes de Deus. Sim, dependentes de Deus. Deus é bem claro no jardim, quando ele cria o homem e a mulher e ele estabelece ali um certo padrão, coisas ali que ele estabelece e que o homem e a mulher não poderiam fazer. E também estabelece coisas que eles deveriam fazer. Então nós vemos ali desde aquele início um padrão em que deveria ser seguido. Só que nós sabemos todo o decorrer da história e eu quero compartilhar com você hoje a respeito disso. E quero iniciar aqui esse assunto te perguntando: como que você tem vivido hoje? Como que você tem feito hoje nas tomadas de decisões da sua vida? Você tem tomado a decisão de acordo com a tua vontade? Você tem ali feito escolhas de acordo com o que você acha melhor? Ou você tem feito escolhas de acordo com o que a Bíblia nos orienta, que a Bíblia é a palavra de Deus? Ou você tem estado no secreto buscando resposta em Deus antes de tomar uma decisão? Como que você tem agido hoje? Voltando sobre aquilo que eu falei aqui do tema, você então tem sido dependente ou independente de Deus? Bom, para a gente abordar esse assunto, eu gostaria de ler com vocês Levíticos capítulo 18, versículo 3 ao versículo 5, que diz o seguinte: Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. Não sigam as suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças. Olha só, hein? Aqui é o Senhor disse a Moisés, para Moisés comunicar ao povo de Israel. Pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então aqui, Deus está falando para Moisés comunicar para o seu povo, o povo de Israel, o seguinte: olha, não é para você agir de acordo com as práticas de onde vocês estavam, no Egito, e nem para onde eu estou levando vocês. Porque lá em Canaã existiam outros povos. Nós vemos isso claramente no livro de Josué, quando o povo de Israel vai entrar na Terra Prometida e se depara lá com outros povos e tudo mais. Não vou entrar nesse detalhe aqui. Mas a gente vê que existem outros povos lá. Então Deus está falando: olha, não vivam de acordo com essas práticas. Não vivam do mesmo modo que eles vivem. Vivam de acordo com as minhas ordenanças, de acordo com aquilo que eu falo para vocês. De acordo com aquilo que eu falo para vocês. Por quê? Porque Deus tem um padrão, queridos. Deus tem um padrão. Porque Ele nos criou com um propósito, com um objetivo. Ele nos criou à imagem e semelhança dele. O problema todo na questão, nessa equação, foi o pecado. Mas Deus nos criou para sermos santos. Levítico, capítulo 19, aqui versículo 1, diz o seguinte: Disse ainda o Senhor a Moisés: Diga o seguinte a toda a comunidade: Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Santidade faz parte da essência de Deus. Ele nos criou para também sermos santos. Como eu disse, o problema da equação é o pecado, mas Ele nos criou para ser santos. É um padrão dele. Então a gente não deve agir de acordo com como o mundo vive, porque o mundo vive num padrão que não é santo. Pelo contrário, vive de uma maneira totalmente contrária à vontade de Deus. E amor também é um padrão de Deus.
faz parte da essência dele. E Levítico 19, versículo 18, diz o seguinte: não procure vingança nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Aqui não é nem, né, muitas das vezes a gente fala sobre amor apenas lá no Novo Testamento, mas aqui, ó, nós estamos em Levítico, nós vemos aqui nos instruindo sobre amar ao próximo. Deus é amor, faz parte da essência de Deus. Então, santidade e amor faz parte desse padrão de Deus para o seu povo. Ele nos criou para sermos assim. Quando nós vivemos de uma maneira contrária a isso, nós estamos em pecado, nós estamos vivendo em desobediência a Deus. Então aqui eu gostaria de alistar alguns tópicos aqui do porquê eu e você devemos viver de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a nossa. Primeiro, porque Ele nos criou imagem e semelhança dele. E o que isso significa? Que Ele nos criou ali a imagem e semelhança dele, em que as nossas características, as nossas perspectivas, tanto em relação à nossa moral, tanto quanto ao nosso aspecto espiritual, quanto ao aspecto também de governança, em que ele mesmo fala lá em Gênesis sobre nós como seres humanos governar sobre todas as coisas, nós vemos ali essa semelhança com o nosso Criador. Então, nós fomos criados para sermos imagem e semelhança dele. Então, quando nós não somos ali seres relacionais, em que há amor entre as nossas relações, quando a nossa moral vira ali algo imoral, algo ali em que há uma perspectiva de falta de caráter, algo ali que é incorreto, e toda vez que a gente não está exercendo o governo de acordo com como ele nos mandou fazer, em que governo significa influência, e influência como filhos de Deus é caminhar de acordo como representantes mesmo de Deus. Então, todas as vezes que a gente não está vivendo todos esses aspectos aqui, nós estamos de uma maneira contrária, porque não tem, como eu já falei em alguns vídeos aqui, não tem meio termo, não tem campo neutro com Deus. Ou a gente está com Ele, ou a gente não está. Ou a gente está vivendo para a glória dele, ou a gente está vivendo para a nossa glória. Não tem campo neutro. Então, primeiro, porque ele nos criou para ser imagem e semelhança dele. Segunda razão é porque nós somos criados para o louvor da glória de Deus. E eu quero ler com vocês Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12, que diz o seguinte: Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Queridos, nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Mas, Felipe, o que isso significa? Que Deus é um Deus carente que necessita que nós possamos viver uma vida que o glorifique? Não. Deus não é um Deus carente. Deus não precisa de nós. Deus, ele se basta. Ele não precisa da gente. É diferente, ele quer que nós façamos isso. Porque ele nos ama, porque ele nos criou com esse propósito. Entende? Pensa em algo que foi, por exemplo, esse caderno aqui foi criado para um fim, né? Para a gente anotar as coisas. Então eu pego a caneta aqui e anoto as coisas. Se eu pego esse caderno e deixo ele ali sem utilizar, ou utilizo para alguma coisa que não seja a função desse caderno, esse caderno não vai ter o sentido, o propósito, ele não vai cumprir o propósito pelo qual ele foi criado. Tá dando para entender? Nós somos criados para um propósito específico por Deus. E todas as vezes que a gente não está cumprindo isso, nós estamos vivendo de uma maneira contrária àquilo que nós somos criados para ser.
Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. E como eu vivo para o louvor da glória de Deus? Vivendo de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a minha vontade. Ah, Felipe, mas eu quero viver assim, eu quero agir do meu jeito, que eu acho melhor. Entendo, mas isso não é bíblico. Então nós somos criados para o louvor da glória dele. Repito, não porque ele é carente e necessita da gente, não. Mas porque ele nos criou com esse propósito. Ele é um Deus relacional, nos criou para estar nesse relacionamento com ele e viver uma vida assim. E você nota isso facilmente na Bíblia. É o tempo todo o Pai glorificando Jesus, Jesus glorificando o Espírito Santo, numa relação ali perfeita entre eles. Não tem nenhum entre eles ali querendo tomar algo apenas para eles de uma maneira egocêntrica. Não. É sempre um se doando para o outro, sempre um glorificando o outro. Jesus, sendo totalmente homem, totalmente Deus, ele ainda fala: eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então ele não fazia nada por ele mesmo, ele fazia algo sempre guiado por Deus, dava glória a Deus, sabe? Então é necessário que nós possamos entender isso também e viver como Jesus. Viver como Jesus, nosso maior exemplo. Então, porque ele nos criou em mais semelhança dele, porque ele nos criou para o louvor da glória dele. Terceiro, que o mundo é guiado pelas suas próprias vontades. Terceira razão do porquê eu preciso viver do jeito de Deus e não do meu jeito, porque o mundo é guiado pelas suas próprias vontades. E nós não fomos criados para ser guiados pelas nossas próprias vontades. Em Romanos capítulo 2, versículo 28 a 32, olha só essa lista aqui. O que diz? Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Ou seja, entregou eles a própria capacidade deles pecaminosa. Reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte. E olha só, vê se você nota isso no mundo de hoje. Sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Que lista pesada, né, meus amigos? Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, olha só, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, ou seja, embora eles conheçam a palavra de Deus, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Queridos, tem, infelizmente, muitas pessoas vivendo dessa maneira. E é assim que o mundo vive. O mundo vive desse jeito. Você conhece alguém que vive desse jeito aqui? O mundo vive desse jeito. E aqui eu não estou falando sobre ser melhor que pessoas do mundo. Não. O ponto não é esse, queridos. O fato de eu e você crer em Cristo não me faz melhor do que ninguém. Me faz responsável em viver de uma forma diferente. Viver diferente. Que nós vamos viver de uma maneira que agora não é de acordo com o que a nossa vontade diz. Mas agora nós somos guiados por Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é Ele que guia. É Ele que guia. Então o correto a se fazer é todos os dias: Senhor, o que o Senhor quer fazer nesse dia de hoje aqui? Chegar no trabalho: Senhor, o que o Senhor quer de mim aqui hoje? Sabe? E o Espírito Santo vai nos guiar, queridos. O Espírito Santo vai nos guiar. O pior que Deus poderia fazer por nós é nos entregar às nossas próprias vontades. Grave isso. O pior que Deus pode fazer por você é te entregar às suas próprias vontades. Porque a natureza humana, adâmica, é corrompida.
é pecaminosa e ela vai nos levar fiasco abaixo, vai nos levar a um lugar de buraco, um lugar de queda, um lugar em que ali a gente vai chegar literalmente ao fundo do poço. E Deus não nos criou para isso. Jesus fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E por último, a última razão do porquê nós devemos viver de acordo com a vontade de Deus e não do jeito do mundo, é porque o mundo é inimigo de Deus. Ué, Felipe, como assim? Se eu for perguntar ali às pessoas, todo mundo vai falar que acredita em Deus. Pelo menos a maior parte das pessoas não vão negar a existência de Deus. Entretanto, as pessoas têm vivido como inimigos de Deus. E da onde você tirou isso, Felipe? Olha só o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Olha só. Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Mas mundo aqui se refere ao quê, Felipe? Se refere a essa era caída. Se refere às pessoas que vivem de acordo com essa era caída e não de acordo com a vontade de Deus. Então, para finalizar, eu gostaria de incentivar a todos nós a vivermos de acordo com a vontade de Deus. Eu sei que como cristão a gente já ouviu isso algumas vezes, mas é algo que precisa ser constantemente lembrado. Constantemente lembrado. Porque nós temos vivido em um meio tão turbulento, em que há tantas informações e muitas das vezes tantas notícias drásticas também, tudo acontecendo ao mesmo tempo, uma correria muito grande, distrações o tempo inteiro, em que se nós não formos intencionais e pararmos e buscarmos sempre nos autoavaliar e ver se estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus ou não, se a gente não fizer isso, infelizmente, a gente vai acabar sendo influenciado por esse mundo e buscar viver de acordo com esse mundo e não de acordo com as nossas vontades e não de acordo com a vontade de Deus. Porque é muito mais fácil viver de acordo com essa era caída, porque a nossa natureza corrompida pede por isso. Mas nós sabemos que nós não fomos criados para isso, e se nós caminharmos nesse sentido, nós estaremos caminhando para uma morte eterna. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva em nosso canal e compartilhe para o máximo de pessoas possíveis. Nós temos apenas um único objetivo: contribuir para que você e nós possamos viver uma vida alinhados com Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.